Hoje vamos falar então sobre reconstituição e armazenamento. E aí, estão animadas? É um assunto que para vocês é um assunto que para vocês traz dúvidas, traz dificuldades. Contem para mim, coloquem aí nos comentários, quero saber como que é essa questão da reconstituição, do armazenamento para vocês. Se é algo tranquilo, já bem entendido, ou se ainda traz dúvida, traz dificuldade. E se traz dificuldades, comentem para mim quais são elas. Vão colocando aí nos comentários para mim, que aí eu já sei quais são as maiores dúvidas e já vou complementando aqui durante a live, falando sobre elas à medida que a gente vai dando andamento aqui na live, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre reconstituição, depois a gente fala sobre o armazenamento. E, gente, a reconstituição, eu sempre digo assim, ó, vamos começar do início. Eu sempre falo que existem alguns pilares para você conseguir ter uma aplicação perfeita de toxina, certo? São vários pilares. E o primeiro deles é você ter um bom conhecimento em anatomia. O segundo é você ter um bom conhecimento nas marcas, enfim, que você utiliza na toxina botulínica em si. Terceiro é você entender a fundo sobre reconstituição. Sabe por quê? Porque se você não entende sobre reconstituição, acaba que você fica confusa na hora de fazer a aplicação. E isso tende a fazer com que você não aplique a concentração ideal de toxina ou a quantidade ideal de toxina. E se você não aplica a quantidade ideal, é impossível você ter um bom resultado. Então, por esse motivo, que antes de falar de reconstituição, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que um frasquinho de toxina botulínica, ele vem com a quantidade de unidades descritas ali na embalagem do frasco. Então, por exemplo, a maioria das marcas traz o frasquinho de 100 unidades, certo? Então, a gente vai focar em 100 unidades, que fica mais fácil para a gente fazer toda a explicação. O frasquinho de 100 unidades, ele tem ali dentro uma concentração de 100 unidades de toxina, certo? 100 unidades de toxina ali dentro. Porém, a gente não consegue utilizar ele sem fazer a reconstituição, porque ele vem em formato de pó. A toxina, ela é um pó liofilizado. E para que eu consiga utilizar essa toxina, eu preciso reconstituí-la. Eu preciso fazer com que esse pó, ele se torne um líquido, para ficar possível eu injetar esse líquido no músculo, certo? E essa concentração, ela é muito importante na hora de fazer a aplicação, porque as marcas e os estudos, eles já trazem pra gente uma média de quantas unidades de toxina a gente precisa aplicar em determinado músculo para ter um bom resultado. E se eu não entendo toda essa questão de concentração mesmo, eu não consigo aplicar a quantidade correta na hora de fazer a aplicação, porque muitas vezes eu me perco na reconstituição. Então, existem dois tipos de reconstituição de toxina botulínica. Nós temos a reconstituição seca e nós temos a reconstituição úmida, ou reconstituição tradicional. Existem vários nomes, né, que as pessoas utilizam para descrever. Mas, basicamente, o que acontece? Reconstituição seca é a reconstituição da toxina botulínica, aonde eu uso a quantidade de soro equivalente à quantidade de unidades. Por exemplo, se eu tenho 100 unidades de toxina, eu uso 1 ml de soro fisiológico. Se eu tenho 50 unidades de toxina, eu vou usar 0,5 ml de soro fisiológico. Então, ela é uma reconstituição mais exata. Eu não acrescento um volume superior.
eu utilizo apenas o volume necessário para aquela reconstituição. Já na reconstituição úmida, normalmente eu vou utilizar um volume a mais do que eu realmente preciso. Então, a forma de fazer a reconstituição úmida ou tradicional mais conhecida é: para cada 100 unidades de toxina, eu vou utilizar 2 ml de soro fisiológico. Então, resumindo, 1 ml de soro fisiológico para 100 unidades de toxina, reconstituição seca. 2 ml de soro fisiológico para 100 unidades de toxina, reconstituição úmida. Qual a diferença básica entre esses dois tipos de reconstituição? Na reconstituição seca, eu tenho maior concentração de toxina num menor volume. Já na úmida, eu tenho uma concentração menor para um volume maior. Deu para entender até aqui? Tudo entendido até aqui? Eu vou bem aos poucos, com calma, para ficar bem entendível. Nem sei se essa palavra existe, mas para que todos consigam entender. Certo? Me deem um ok, quero saber se deu para entender. Enquanto eu espero vocês me darem um ok, eu quero aproveitar para contar para vocês que logo, muito em breve, vai acontecer a jornada 10K da Expert em linhas faciais. Essa jornada, ela é uma série com 3 episódios com conteúdos para você que deseja trabalhar, se aperfeiçoar e realmente se tornar uma expert reconhecida na aplicação de toxina botulínica. Então, eu quero convidar todos vocês que estão presentes aqui na live a participarem dessa jornada junto comigo. E para participar, é só você comentar jornada aqui nos comentários. Então, já coloca jornada para você receber o convite e fazer a sua inscrição. Essa jornada ela é 100% gratuita e online. Então não tem custo nenhum e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que eu vou trazer nessa jornada para vocês. Vocês sabem que eu sempre me preparo e trago o meu melhor para vocês aqui nas lives, que é algo mais simples. Então na jornada eu tenho certeza que eu vou surpreender vocês com o conteúdo. Então comenta todo mundo, ó, todo mundo. Quero muitos comentários, jornada, jornada, jornada. Vamos lá, caprichem, tá bom? Dando continuidade, então, depois eu repito para quem perdeu, tá? Mas dando continuidade, o que acontece? Para a gente ter um efeito eficaz e duradouro na aplicação da toxina, nós precisamos fazer a aplicação da concentração correta, certo? Então, eu quero partir do princípio que desses 2 tipos de toxina, desses 2 tipos de reconstituição, o resultado final vai ser o mesmo, desde que você aplique a concentração correta. Então, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla da concentração, porque é indiferente qual a forma de reconstituição que você vai optar em usar. Entende? Você pode usar a que você se sentir mais confortável, a que você se adaptar melhor. Mas existem estudos que trazem pra gente uma comprovação de que a reconstituição seca ela é mais segura do que a reconstituição úmida. Por quê? Justamente pelo que eu falei anteriormente. Na reconstituição seca, eu tenho uma concentração maior de toxina. Então, o halo de ação dela vai ser maior e o halo de dispersão dela vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho menos volume. Então, ela vai dispersar menos. A aplicação ela vai ser mais focada. Já na reconstituição úmida, eu vou ter um halo de ação menor. Por quê? Porque eu tenho um volume maior. Então, o meu halo de dispersão é maior.
Então essa aplicação ela não fica tão focada ali naquele ponto em especial, ela dispersa mais. E se eu tenho uma maior dispersão da toxina, a força dela, tá, vai ser menor. A potência dela, digamos assim, naquele ponto em especial vai ser menor, porque ela ficou menos concentrada, ela espalhou mais, entende? Então, a minha sugestão, tá, gente, é que vocês utilizem a reconstituição seca, por questão de segurança e também por questão de eficácia. E você não se perde. Hoje eu vou mostrar para vocês na seringa, tá? A diferença da reconstituição úmida e da reconstituição seca, para que vocês realmente consigam entender o que eu estou falando, ok? Então, gente, a reconstituição seca, ela vai trazer pra gente o quê? Na seringa de 50 unidades, ela vai trazer pra gente que cada risquinho da seringa é equivalente a uma unidade, tem a concentração de uma unidade de toxina. Já na reconstituição úmida, isso não vai acontecer. Então eu vejo muita profissional fazendo a reconstituição úmida, achando que está no lucro, que num frasquinho de 100 unidades, ela colocou 2 ml, agora ela tem 200 unidades. E não é assim que acontece. Por quê? Porque enquanto na reconstituição seca você, com um risquinho, tinha uma unidade, na reconstituição úmida, para você ter essa mesma unidade, você precisa de 2 risquinhos. Então, duplica o volume, se você fizer a reconstituição com 2 ml. Então, você precisa entender isso para você, na reconstituição úmida, estar aplicando a mesma concentração para surtir o efeito desejado. Se eu vou fazer em um ponto, eu preciso 2 unidades nesse ponto, eu vou fazer essa aplicação. Com a reconstituição seca, eu uso um risquinho da minha seringa, 2 risquinhos, porque eu uso 2 unidades, né? 2 risquinhos aqui na minha seringa da reconstituição seca. Se eu for usar a úmida, eu tenho que usar o dobro. Então, eu vou usar 4 risquinhos. Então, o volume é maior. E o que acontece? Quando eu vou fazer a minha aplicação de toxina e eu coloco 4 unidades, tá? A quantidade de líquido que eu tenho ali é maior. Então, ele não vai ficar concentradinho nesse ponto em especial. Ele vai dispersar mais. E aí eu tenho até mais risco de intercorrência. Então, a reconstituição seca é sim mais prática de trabalhar e ela também é mais segura. E aí, voltando aos risquinhos, eu tenho também a seringa de 1 ml, que é com 100 unidades. Então, enquanto aqui na seringuinha de 50, uma unidade é equivalente a um risquinho, aqui na minha seringa de 100 unidades, uma unidade é meio risquinho. Então, olha como a seringa de 100 unidades ela é mais difícil de trabalhar. Então, por esse motivo, eu também indico que você trabalhe com a seringa de 50 ou de 30 unidades, que elas têm essa mesma ideia de risquinho, essa mesma distribuição de risquinhos. Na de 1 ml não. Fica difícil se você precisa injetar uma unidade ou 3 unidades, se você precisa de números ímpares, vai ser muito difícil você ter o controle na hora de fazer a aplicação, certo? Agora, se você usa a reconstituição úmida, talvez isso não aconteça, porque se você precisa de uma unidade de toxina na reconstituição úmida, você vai aplicar um risquinho da seringa de 1 ml, da seringa de 100 unidades. Deu para entender? Ou ficou um pouco confuso? Eu acho que eu fui um pouco e voltei e talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês. Me falem se ficou claro ou se eu preciso repetir.
Perfeito, Thalita, deu para entender? Claríssimo, joia, gente. Tava só com receio de ter feito uma volta ao mundo e ter ficado um pouco confuso, tá? E aproveitando, gente, vou fazer mais um intervalinho aqui, ó. A Rafa, acho que é a Rafa, pediu para eu repetir. Então, antes de eu repetir, antes de eu resumir para vocês, deixa eu falar pro pessoal que tá entrando, tá? Tem aqui fixado para vocês comente jornada e eu quero explicar para vocês o que é essa jornada, tá? Eu quero convidar todas vocês, todo mundo que está aqui para participar comigo nos próximos dias da jornada 10K da Expert em Linhas Faciais, tá? Que é uma série com 3 episódios, onde eu vou trazer conteúdos para você que realmente deseja se tornar uma expert reconhecida na aplicação de toxina botulínica. Essa série, ela é 100% online, 100% gratuita. Então, se você ainda não comentou jornada aqui abaixo, comenta para receber o convite e fazer a sua inscrição. Combinado? Olha a Thalita falando, eu já fiz confusão com a seringa de 1 ml e ao invés de aplicar apenas as 50, quando vi tinha dobrado a quantidade, tinha aplicado 100. Então, gente, uma dica, tanto para quem está começando agora, como para quem já trabalha com toxina. A melhor forma de você aplicar toxina botulínica para não ter confusão é você aplicar com a seringa ou de 30 ou de 50, porque cada risquinho equivale a uma unidade, e trabalhar com a reconstituição seca. Eu já ouvi muitas profissionais falando sobre a aplicação da toxina com a reconstituição seca e o receio de ter risco de intercorrência e que com a úmida era mais seguro. Mas não é. O fato de você ter mais volume na reconstituição torna essa aplicação menos segura, tá? Então, o ideal é reconstituição seca, seringa de essa aqui, 50 ou 30, certo? Resumindo novamente o que nós falamos aqui. Reconstituição seca, eu utilizo num frasco de 100 unidades, 1 ml para reconstituição. Reconstituição úmida, frasco de 100 ml, vou usar 2 ml, de 100 unidades, eu vou usar 2 ml para fazer a reconstituição, certo? Quando eu tenho essa reconstituição, o resultado final, independente se é seca ou úmida, o resultado final da minha aplicação é o mesmo, desde que eu aplique a concentração correta. Como eu vou fazer para aplicar a concentração correta? Como a reconstituição úmida, ela é uma reconstituição onde eu tenho 2 vezes o volume da reconstituição seca, eu tenho que entender que para a reconstituição seca, quando eu vou aplicar 1 unidade de toxina na minha seringa de 50 unidades ou de 30 unidades, eu vou ter a equivalência de 1 risquinho é igual a 1 unidade. Já na reconstituição úmida, aqui na minha seringa de 50 ou na seringa de 30, para eu ter 1 unidade de toxina na reconstituição úmida, eu preciso de 2 risquinhos, certo? Agora, na minha seringa de 100 unidades, isso é diferente. Por que é diferente? Porque a disposição dos risquinhos que eu tenho aqui é diferente da disposição dos risquinhos que eu tenho aqui. Enquanto aqui, do 0 ao 10, eu tenho 10 risquinhos, aqui, do 0 ao 10, eu tenho 5 risquinhos. Isso significa que cada risquinho dessa seringa de 50 ou 30 é equivalente a 0,01 ml. Já aqui, um risquinho é equivalente a 0,02 ml. Certo? Deu para entender? Então, quando eu aplico
Com a seringa de 100 na reconstituição seca, uma unidade seria meio risquinho. E aí fica muito difícil para eu ter essa noção na hora de aplicar. Ou eu vou aplicar menos ou eu vou aplicar mais. E na reconstituição úmida, um risquinho vai ser essa uma unidade. Então, para quem trabalha sempre com reconstituição seca, o ideal é trabalhar com a seringa de 50 ou com a seringa de 30. Se você trabalha com a reconstituição úmida, talvez fique mais prático para você trabalhar com a seringa de 100 unidades, porque aí você sabe que em um risquinho você tem uma unidade. Teu volume está maior e você tem uma unidade. Certo? Ficou legal esse resumo? Ali, ó, ela falando, seringa de 1 ml. A Lauren, seringa de 1 ml. Cada risco, 0,02 ml. Equivale a uma unidade? Equivale a uma unidade da reconstituição úmida. Da reconstituição seca seria meio risquinho. Tá? Meio risquinho seria uma unidade. Agora sim, entendido. Joia! Seringa de 50 e reconstituição seca é o ideal. Exatamente isso. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ok? Isso na úmida, Lauren. Joia! Perfeito. Alguma dúvida então até aqui? Sobre seringuinhas, sobre reconstituição seca e úmida? Entendido. Fechou. Então, quem é expert? Quem é aqui da minha gangue de experts? Vai usar qual tipo de reconstituição daqui pra frente? Quero ver. Coloquem aí nos comentários. Quem é minha expert vai usar qual tipo de reconstituição daqui pra frente? Seca, Isabelle. Ótimo. Rita, seca. Seca. Vamos lá. Quero ver se todo mundo prestou atenção. Isso aí, mulherada. Mais segurança, mais precisão, concentração ideal. Consigo trabalhar na minha seringuinha de 30 e de 50. Traz mais conforto para minha paciente. Coloco menos volume na aplicação. Vou fazer uma aplicação mais certeira. Isso aí. Não, Clare. A seca, Clare. Vamos usar a reconstituição seca. Pessoal que está entrando, aproveitar para fazer o convite rapidinho. Em breve vamos ter a jornada 10K da Expert em Linhas Faciais, que vai acontecer nos próximos dias. Uma série com 3 episódios, 100% online, 100% gratuito. Tudo que você precisa saber sobre toxina botulínica, muito conteúdo. E eu quero todos vocês presentes comigo lá. Então comenta jornada aqui se você ainda não comentou. Vamos ver, vamos ver. Vou usar a seca, mas ainda tem uma dúvida na molhada quanto aos pontos e a distância entre eles. Não muda. Pontos e distância entre o ponto é igual na seca e na úmida, tá? Porque o halo de ação, ele vai ser o mesmo. E se você, na reconstituição úmida, colocar os pontos mais afastados, você não vai ter resultado. Porque não é a distância entre os pontos que vai fazer a diferença, tá? É o halo de ação. É o halo de ação. Então, a reconstituição seca e a úmida, elas vão ter basicamente o mesmo halo de ação. Inclusive, existe um estudo do Machado, de 2022, que traz que o halo de ação na úmida é, inclusive, menor. Então, você teria que fazer até os pontos mais próximos. Entende? É só o halo de dispersão desse produto que acaba sendo maior. Só que aí, tu tem um halo de dispersão maior e menos concentração. Então, se você fizer as aplicações, os pontos mais afastados, a concentração vai ser muito baixa e o teu resultado não vai ser satisfatório, tá bom?
Seca e seringa de 50, somos mais felizes. Isso aí, Juliana. Adorei essa frase. Eu tenho dúvidas na quantidade nas seringas. Vou explicar de novo então. O que define os pontos são os músculos. A reconstituição do disporo é diferente? Não, a reconstituição do disporo é a mesma. Só que no disporo a gente precisa fazer uma equivalência de dose, né? Porque o dispor, ele tem unidades Spielwood, que são diferentes das unidades americanas. Então, para o frasquinho de 300 do dispor, a gente usa 1,2 ml soro fisiológico. Por quê? Porque o frasco de 300 equivale a 120 unidades da americana. Por isso nós usamos 1,2 ml, porque eu preciso ter a concentração de 120 unidades ali dentro. Já o de 500 equivale a 200 unidades. Então eu uso 2 ml de soro fisiológico, tá? Para ter a concentração de 200 unidades ali dentro dele, ok? Retomando e resumindo essa parte das seringas para a gente poder dar andamento, tá? Lembrando que vamos falar reconstituição seca. Seringa de 50 ou 30 na reconstituição seca, cada risquinho equivale a uma unidade. Seringa de 100 na reconstituição seca, cada risquinho equivale a 2 unidades. Então, se eu preciso de uma unidade, eu vou aplicar meio risquinho. Reconstituição úmida, 2 seringas. 30 e 50 na reconstituição úmida. Para eu ter uma unidade, eu preciso 2 risquinhos. Reconstituição úmida na seringa de 100. Cada risquinho equivale a uma unidade. Certo? Ficou claro, pessoal? E agora eu quero falar um pouco sobre armazenamento. Por quê? Porque as toxinas, elas têm a sua forma de armazenamento antes da reconstituição, certo? Só que depois da reconstituição, a forma de armazenamento dessas toxinas é de matar, juro. É de ter que fazer botox e torrar a toxina, que eu vejo que é o que muitas profissionais fazem. Só que a gente não precisa disso. Por que a gente não precisa disso? Porque existe um estudo de 2017, se eu não me engano, que comprova que se após a reconstituição você manter a toxina refrigerada de 2 a 8 graus, então lá na geladeirinha, de 2 a 8 graus, tá? Você pode utilizar essa toxina por até 30 dias sem risco de perda de eficácia e sem risco de sem risco de contaminação, certo? Então, expert, você não precisa torrar o seu preço, fazer Botox Day para conseguir atender mais pacientes em um único dia, para usar aquela toxina do frasco, tá? Se libertem disso. Você não precisa. Eu sei que lá na bula tá escrito da grande maioria que a gente tem 24 horas para usar depois da reconstituição. Algumas das marcas que a gente tem, como a Botox, 3 dias, outras, como a Prosigni, 4 horas, tá? Mas a gente tem esse estudo. Então, se libertem, tá? Chega de torrar toxina. Gente, pensa comigo. Olha quanto você investe em aperfeiçoamento. Quanto você investiu na sua formação para fazer aplicação de toxina a 500, 600 reais, que só paga o custo do produto, porque você acha que tem que usar tudo no mesmo dia. Então, se libertem. Existe esse estudo, é um artigo científico publicado, tá? Se eu não me engano, em 2017, tá? Você pode sim utilizar a toxina, desde que refrigerada, entre 2 a 8 graus, por até 30 dias, sem risco de contaminação e sem risco de perda de eficácia, tá? E a Maria Carmen tá falando sim, que a vigilância já mandou descartar a toxina aberta com 5 dias. Aí o que você tem que fazer nesse caso, Maria? É falta de instrução
para os profissionais. Você tem que ter esse artigo, tá? Na sua clínica. Você precisa ter o controle da temperatura. O que é isso? Tem que ter um termômetro dentro do seu refrigerador e tem que ter uma planilha aonde todo dia que tu chega na clínica você anota a temperatura que tava e todo dia que tu vai embora tu anota a temperatura que tava. Aí tu não vai ter problema, tá? Não existe porcentagem de perda de eficácia, tá? Não perde a eficácia, tu não tem esse risco. Se utilizada em 30 dias, até 30 dias, são 4 semanas, o estudo fala, e que ela seja refrigerada de 2 a 8 graus. Então é importantíssimo você manter esse controle, tá? Importantíssimo. Deixa eu ver aqui o que mais. Doutora seringa de 100, com graduação de 5, na reconstituição seca. Equivale a uma unidade, né? Isso. Não. Ó. Reconstituição, seringa de 100, certo? Na reconstituição seca, a seringa de 100, tá? Ela é diferente. Por quê? Porque ela tem, até o número 10, 5 risquinhos. Então, graduação de 5, certo? Só que eu tenho um volume de 10. Se eu tenho um volume de 10, eu tenho 10 unidades de toxina da reconstituição seca. Então, cada risquinho aqui equivale a 2 unidades na seca. 2. Se você quer aplicar uma unidade, você vai aplicar meio risquinho. E aí é arriscado você se perder. Então, quem trabalha com a reconstituição seca para não se perder, trabalhe com a seringa de 50 ou a de 30, tá? Gente, não é uma guideline, tá? É um artigo científico, um estudo, tá? É um estudo. Procurem, é no PubMed, gente, e procurem lá. Como que tá? É em inglês e eu não lembro o título do estudo, tá? Depois eu posto para vocês nos stories, eu acho que é mais fácil. Porque agora eu não vou lembrar do título do estudo para vocês procurarem lá no PubMed, tá? Gente, eu vou colocar esse artigo para vocês nos stories, tá? Vou colocar o link nos stories, eu acho mais fácil. Porque eu não lembro agora o título. Não lembro o título. É Safe and... eu não vou lembrar. Não lembro o decor, tá? Depois eu passo para vocês. O Botox de 50 dilui em 0,5? Sim. Seringa de 50. Diluição de toxina de 100 ml em 1 ml? É que, gente, a seringa não tem a ver com a reconstituição. Tem a ver com a concentração, tá? Se eu reconstituo a minha toxina de 100 unidades em 1 ml, eu tenho a reconstituição seca. Aí, na reconstituição seca, o ideal é eu trabalhar com uma seringa de 50. Por quê? Porque na reconstituição seca, cada risquinho da seringa é equivalente a uma unidade. Então, fica melhor, mais fácil, tá? E o motivo de eu gostar da reconstituição seca não é diluição, gente, ó, puxar na orelha. Quem é expert minha sabe disso. Diluição é quando eu tenho um líquido e eu adiciono um maior volume nesse líquido. Então, eu diluo ele. Reconstituição é quando eu tenho um pó e eu coloco um líquido para tornar esse pó um líquido. Isso se chama reconstituir, tá? Então, a gente chama de reconstituição da toxina. Eu gosto mais da seca, porque a seca ela é mais segura, tá? Na reconstituição, acontecer do soro, ir de uma vez na diluição e causar bolhas, perde o efeito? Assim, ó, o que é comprovado é que a molécula da toxina, ela é uma molécula frágil. Então, se você jogar com força, fizer uma pressão nessa molécula, ela pode, tá,
ter uma mudança uma mudança de aspecto, né? A molécula pode ficar desestabilizada e pode sim reduzir a eficácia, mas assim, a gente não tem tanta comprovação de que isso aconteça. O ideal é ir gotejando para não prejudicar, tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida sobre isso? Enquanto vocês me mandam se ficou mais alguma dúvida, eu quero lembrar, então, quem não pegou essa parte, que em breve nós vamos ter a jornada 10K da Expert em linhas faciais e eu quero todas as minhas experts participando dessa jornada. O que é essa jornada? Uma série de 3 episódios com muito conteúdo sobre toxina botulínica. Ela é 100% online, 100% gratuita. Então, para você fazer a sua inscrição, é só você comentar aqui agora na live jornada, que você vai receber o convite para fazer a inscrição lá no seu direct, tá bom? O que acontece se for reconstituída em água de injeção? O paciente vai sentir uma dor do caramba. Isso que acontece, tá? Não dá para reconstituir em água de injeção. Tem que ser em soro fisiológico estéril, tá, gente? Soro fisiológico estéril, pelo amor de Deus. É aquele do flaconete. Não é aquele soro fisiológico que a gente compra na farmácia, tá? Outra coisa muito importante. O soro fisiológico estéril de flaconete, você usa para fazer a reconstituição e o que sobra, você não guarda, você descarta. Se você guarda, esse soro ele pode sofrer contaminação. E aí, na hora de fazer a aplicação, você pode estar injetando na sua paciente uma toxina contaminada por conta daquele soro que ficou aberto. Tá? E pode ter uma intercorrência daí no caso, né? Uma infecção, enfim. Ana, então seria 2 seringas de 50 na diluição seca da toxina de 100? É isso mesmo, basicamente isso, só que tu não vai usar as 100 unidades em uma pessoa. Então, se você for usar 60, 70 unidades, você vai usar 70 risquinhos, certo? Todas as toxinas podem ser armazenadas sobre refrigeração? Sim, após a reconstituição, elas não podem, elas devem ser armazenadas sobre refrigeração. Não pode, em hipótese alguma, deixar fora. E também em relação a congelamento, ainda não existem estudos o suficiente que comprovam que o congelamento não desestabiliza a molécula da toxina. Então, não é recomendado congelar, somente refrigerar de 2 a 8 graus, tá? Eu já perdi todo o frasco de 100 por não segurar o êmbolo e foi com tudo. Tem que segurar, gente. Todas as toxinas, elas são esterilizadas a vácuo. Então, todas elas têm vácuo dentro do frasco. Quando você colocar a agulha, se você não segurar o êmbolo, ele vai puxar todo o soro. De uma vez só, rápido, com força, tá? Soro também na temperatura da toxina. Outra questão que não tem estudo suficiente comprovando. Eu confesso para vocês que eu uso bastante o soro em temperatura ambiente e eu nunca tive nenhum problema. Então, a indicação é que eu use o soro na mesma temperatura da toxina, mas não existe nenhum estudo comprovando que isso precisa acontecer, tá? Tanto que eu, particularmente, a maioria das reconstituições que eu faço, o meu soro não tá na mesma temperatura. Tá? Não tá na mesma temperatura. Mas isso é uma questão que eu faço aqui. Não é nada que eu possa te comprovar cientificamente, tá? E o que eu gosto de ensinar para vocês é o que tem comprovação. Claro que eu sempre coloco uma pitadinha da minha experiência clínica, mas o ideal é a gente seguir o que os estudos e artigos trazem pra gente com comprovação, tá? Sobre o movimento do vidro após a reconstituição, qual forma correta? Movimentos lentos. Sempre movimento lento, tá? Doutora, Prosigni, tira o vácuo primeiro e depois faço a reconstrução, porque para aspirar tenho muita dificuldade com ela. Ok, gente. A forma que você se adaptar melhor, tá? Não, nunca se tira o vácuo primeiro.
tá? Na verdade, você já faz a reconstituição na hora. Não precisa tirar o vácuo, não. Quanto tempo pode ficar armazenado após a diluição Adspor? Gente, como eu falei para vocês já, 30 dias de forma refrigerada de 2 a 8 graus, tá? Existe um artigo científico que comprova isso. Mais alguma dúvida, mulherada? Quem ainda não comentou jornada, comente jornada então para receber o convite para fazer a inscrição na jornada 10K da Expert em linhas faciais que vai acontecer nos próximos dias. E é isso aí, gente. Live de hoje encerrada. Mais um Clube da Expert concluído com sucesso e com muita interação de vocês, o que me deixa muito feliz. Espero que eu tenha ajudado vocês com o conteúdo de hoje, que tenha acrescentado ainda mais conhecimento aí na sua jornada como uma expert em toxina botulínica. E eu quero ver todos vocês lá na jornada, tá? Então, comentem aqui jornada e a gente se vê lá. Na verdade, a gente vai se ver antes disso, tá? Porque semana que vem estamos aí novamente, né? Nas nossas lives semanais. Então, semana que vem, quarta-feira, 8h30 da noite, estarei aí. Só vou fazer um complemento, tá? Pelo que a Thalita falou, aguardando de verdade curso presencial. Gente, cursos presenciais, eu provavelmente, dei uma pausa por enquanto. Pra quem não sabe, tá? Eu tenho um bebê pequeno, 5 meses. E isso fez com que eu precisasse dar uma desacelerada na minha vida profissional, entre aspas, né? E os cursos presenciais para mim, agora, nesse momento, não são viáveis. E tem outro motivo bem importante. No curso presencial, eu tenho um tempo muito restrito. E eu não consigo passar para as minhas alunas tudo o que eu desejo no curso presencial, porque é pouco tempo. Então, eu estou priorizando o curso online. Por quê? Porque o meu curso de toxina botulínica online, ele é muito mais completo do que o meu curso presencial, tá? Porque eu não tenho esse limite de tempo. Eu consigo entregar no curso online tudo e mais um pouco. Então, eu consigo colocar ali todo o conteúdo que eu quero para ter a certeza de que a minha aluna, ela vai conseguir fazer uma aplicação perfeita de toxina. E ela vai realmente se tornar uma expert reconhecida. Então, eu estou priorizando o curso online e eu tenho certeza que, Thalita, tu vai ter uma experiência de curso presencial dentro do curso online. Tá? É cada detalhe da aplicação tá ali dentro para vocês, de uma forma muito minuciosa, tá? Com muita demonstração prática. Enfim, gente, o curso é extremamente completo. Então, por enquanto, o presencial eu vou ter que dar uma pausa, pelo menos esse ano. Talvez ano que vem eu retome, mas a prioridade é o online para que eu consiga realmente entregar tudo para vocês. Tá bom? Então, gente, participem da jornada. Estarei sempre atenta. Isso aí! Legal, gente. Beijo pra vocês. Boa noite. E eu vejo vocês na quarta que vem. Não esqueçam de se inscrever na jornada.